Eu acho que mesmo depois de anos, eu sinto que tem muita gente que ainda te passa pra trás. Você ainda não Usa a perdeu totalmente. imagem. Sim. Usa a sua imagem, o próprio fato de você falar que aceitou. Eu entendo que você tenha aceitado gravar pra os mais diversos tipos de produtoras, independente do cachê, porque era uma experiência que você queria. Sim. Mas eu acho que as pessoas se aproveitaram também, porque você atingiu uma fama bem rápido. Sim. E você atingiu essa fama por mérito próprio, porque, tipo, você gosta do que você faz, entendeu? Você se propôs a fazer de tudo pra... E aí eu acho que, pô, você merecia, assim, né, ser valorizada por isso. E eu acho que você, por si mesma, conseguiria fazer muito sozinha, só com o Aham. seu nome, entendeu? Sim. E eu acho que algumas pessoas se aproximaram de você ali, meio querendo, sabe, tirar uma fatia desse bolo aí. Porque você é super tranquila, super de boas. Aham. Isso acontece, né? É uma coisa que eu descobri, mas acredito que não seja só num pornô, né? Não, claro, não é só no Sempre pornô. quando Obviamente, em você... todo lugar é assim. É, Se você fosse assim, numa empresa, por exemplo, essa característica que você falou, muito boazinha, não tem impulso firme pra dizer não. Você tá propícia a alguém te explorar em qualquer outro meio, sim, né? exatamente. Então, vamos dizer que nas outras áreas que eu trabalhei, talvez não tivesse isso porque eu era meio lerda, sabe? Você Então trabalhou não com tinha. o que mais? Eu trabalhei com sapatos, eu trabalhei com Vendedora? vendas, sempre na área de vendedora, mas faltava realmente só esse gás, né? Porque assim, tipo, Elisa, faz alguma coisa, eu vou fazer, mas não demora pra você pegar um sapato, pra você ter. Então eu era meio devagar. E assim, eu acho que essa coisa minha foi legal pra o pornô, foi legal pros clientes, assim, porque eles falavam assim, é tão legal, porque ela é tão, sabe, ela não tem aquela malícia. Então isso meio que foi diferenciado também. Porque como acompanhante eu viria mais conhecida por esse meu jeito, não é? Você já era bem conhecida como Nos acompanhante, fóruns, então. sim. Então as pessoas comentavam, ela é tão gente boa e ela transa, ela faz. Então isso aí foi diferencial porque as meninas já eram bem maliciosas. E eu não. Então eu acredito que esse meu lado, assim, fez muita gente assim, se identificar, né? Você tímida, você tão tranquila, de repente você se soltar, fazer acontecer. Então foi o que aconteceu comigo. Tanto como acompanhante, como atriz. Então, por isso que eu queria explorar o meu lado mais, vamos dizer, o lado mais puta, que não é o nome puta, mas é um lado que tava ali omitido, ali tava, sabe? Tava... Mas Como aí, essa pessoa, ela tinha muitas dores por causa do titânio e tal, eu pensei em mudar a minha área. Eu falei, olha... E foi sem querer mesmo. Eu falei, eu acho que eu vou aprender um curso de massagem, uma massoterapia para te ajudar. Com massagem, eu vejo você chegar do trabalho, com a perna inchada e tal. E eu só apenas ficava com essa pessoa. E aí aconteceu. Eu fiz um curso, eu já estava trabalhando com telemarketing, eu tinha 6 horas de trabalho e tempo livre para fazer curso. Então eu falei, vou fazer esse curso. E foi sem querer mesmo. Quando eu acabei o curso de massoterapia, aí essa pessoa foi a última pessoa que eu tive um relacionamento antes de entrar para ser acompanhante, né? Então, eu falei para ele assim, olha, agora que eu finalizei, eu vou trabalhar nessa área, porque é uma área mais tranquila. Eu tô cansada só de metas e metas, eu quero uma área tipo zen, uma área bem tranquila assim como eu. Então, eu vou trabalhar nessa área. Aí eu falei para ele. Aí foi daí que eu conheci esse meu outro lado, porque ele falou, olha, Elisa, você vai e tal, mas não é bem o que você possa imaginar, essas propagandas de jornal e tal. você foi procurar emprego naqueles anúncios de Área de jornal, tipo, massoterapia. precisamos de massoterapeutas, Isso. mas não era Não massoterapeuta era. que eles estavam procurando. E ele ainda avisou. Elisa, você era muito inocente, né? Sim. E você foi lá, e aí Fui. então, foi lá com o diplominha, tipo, Fui. então, gente, vim aqui, Pasta, roupa social. Eu sempre me vestia bem, assim, pra mandar meus impressionar. currículos. Aí E eu aí? fui Aí você procurou no exatamente. jornal mesmo, Foi. assim, escolheu lá. Foi. Aí a primeira proposta foi no centro do Rio. E aí eu fui lá, falei, eu vou lá, tal. Aí ele, olha, cuidado. Eu falei, não, pode deixar, eu tô tranquila. Mais ou menos, né? Tranquila nem tanto, né? Mas é isso. Aí eu entreguei o currículo, mico. Mico mesmo, né? Eu achava que fosse, né? Eu fui enganada. Aí no conto do anúncio do jornal. Não, e a dona falou super normal. Não, tudo bem. Mas Ela ela ficou pegou seu quieta. currículo. Pegou.
Aí ela, vamos conversar um pouco melhor. Aí ela me chamou pra sala. Aí ela faz uma massagem em mim, porque ela realmente, ela tinha essa formação toda na área de massagem. A dona do local, pelo menos ela era mesmo massoterapeuta. Ela era assim. Aí, não só massoterapeuta, ela tinha várias qualificações na área. Aí ela faz uma massagem, ela quis testar porque ela conhece. Aí eu fiz, ela, nossa, sua massagem é muito boa mesmo. Assim, Ela falou assim, tá muito bem. Agora massageia mais aqui embaixo. Não, ela não falou isso. Ela não era bi, ela não é. Aí, assim, mas só que eu achei estranho, porque na sala eram macas, só que as meninas usavam roupas curtas. Tipo, branco, mas roupas curtas. Aí eu falei, nossa, massagem com saia? Roupa curta? Aí eu falei, daí tem. Aí daí ela pegou e ela falou comigo, então, a gente tem a massagem, mas tem uma outra coisinha que não tá no anúncio. O final feliz. Aí eu pensei, aí ela, você pode imaginar que possa ser e tal. Aí eu falei assim pra ela, cara, então, Aí eu perguntei, é punheta, alguma coisa assim? Ela, é. Aí ela falou que tem isso. Ela, é uma coisa que eu queria só primeiro saber como que você era pra poder te falar. Tem essa finalização. Aí ela perguntou, você aceitaria um trabalho assim? Aí eu, assim, olhei pra cara dela. Eu já tava 2 anos separada do pai da minha filha, mas eu ainda me achava patinho feio, eu tava muito insegura pelo fim do relacionamento e tal. Foi exatamente por isso, não foi pelo dinheiro. Aí, assim, eu olhei pra ela, tal. Aí ela, faz o seguinte, ó. Meu cabelo era cacheadinho, ela, ó, faz uma escova, tal, volta assim, tal, e faz uma experiência. Se você curtir, você fica. Se você não curtir, você pode ir embora, assim, se você não sentir à vontade. Ela falou assim, ó, são homens casados. Eles pagam, tem a finalização, mas eles não vão transar com você, é só isso. Ah, era só a massagem e a E o punhetinha ali complemento. no final. Isso. Não rolava nem boquete, nem... Poderia ter, mas aí Mas sexo mesmo em acréscimo no valor e tal. Mas assim, eu nunca conseguia ficar acrescentando se tivesse uma coisa a mais, porque eu era muito envergonhada. Assim, até hoje eu sou meio envergonhada para a parte financeira. Se não tiver uma pessoa ali tomando conta, eu sou muito envergonhada. Então, eu tenho ainda meu lado tímido. Então, vamos dizer que nessa experiência, assim, eu aprendi muita coisa com os clientes, porque imagina você nunca ter tocado num homem assim, que você nunca viu, e de repente você tocar, fazer uma massagem, quando você viu, ali você tá tocando punheta. Então, era uma coisa diferente pra mim. E só que os clientes foram tão simpáticos, a gente conversava, e eles gostaram muito de mim, eles ficaram apaixonados, assim, ai, que boazinha, que menina, sabe? Aí teve uma menina anterior que trabalhou lá, e eles sempre falavam, nossa, você lembra a menina tal que trabalhou aqui, que legal, a gente gostava tanto dela e você lembra ela. Então eles ficaram apaixonados por eu lembrar dessa menina e pelo meu jeito. Eles ficaram assim, nossa, ela não tem maldade. Então isso foi uma coisa, eu falei, poxa, pelo menos numa área eu não sou chamada de lerda. Porque nas outras áreas assim de comércio, pô, você tá meio devagar, vai. Aí, pelo menos nessa, todo mundo gostava de mim. Eu falei, pô, será que eu achei o meu alguma coisa, pelo menos, é sério, assim. Aí foi, então, aconteceu isso. Os clientes foram me deixando à vontade, os clientes foram me deixando bem. E eu comecei a descobrir esse meu lado. Esse lado... Aí você começou a se soltar um pouco mais, o se lado sentindo à vontade. puta. Tipo assim, o lado puta que não é um lado pra fazer um mal a alguém, pra... O lado puta foi o lado sexo. Eu conheci o meu corpo, com o pai da minha filha, ele me satisfazia muito bem, mas eu não conhecia outros homens. Então, assim, eu não pensei se eu estaria errada. Eu deixei rolar as minhas vontades. Então, assim, vamos dizer que toda aquela minha timidez, eu queria virar outra pessoa. Eu queria fazer tudo que eu não fiz, né? Por eu não ter tido experiência de vida. Então, eu falei, quer saber? Agora eu vou deixar rolar. Então, assim, vamos dizer que eu me conheci como mulher, eu conheci o meu lado ninfo, que eu nem sabia que eu era ninfo, né? Eu comecei a despertar um desejo muito grande assim no sexo e eu vivi intensamente isso. E vamos dizer que uns 8 meses depois eu entrei mesmo para sexo, porque com os clientes da massagem, se você tivesse que transar, teria que ser, não poderia ser na sala porque não se pagava arrego para os policiais. Tinha alvará, mas sem arrego a sala poderia fechar. Então você tem que pagar um arrego e tal. Combinado, né? Se não for uma coisa combinada a cada 15 dias, ou sei lá, quanto tempo eles pedem, geralmente o dono que sabe.
eles podem pegar e fechar a sala. Agora, se tem um agrado, né, a sala continua aberta. Porque a gente estava conversando ontem lá no after. A gente tem o Fernando, que trabalha aqui com a gente, estava conversando sobre essa questão, né? Que ele contou que realmente as casas... puteiro, né? Vamos Sim. falar assim a palavra mais... tem que pagar, né? Esse arrego que você estava falando, que eu não conhecia como essa palavra. Sim. Porque, segundo a lei, se prostituir não é crime, mas alguém que... alguém ganhar em cima disso, né? É crime. Tipo, tendo um local onde as pessoas se prostituem ou agenciar alguém, que é cafetinagem, né? Que eles falam. E então existe mesmo essa coisinha aí de pagar o arrego. Existe. Lá era uma coisa muito escondida, assim, até a dona da sala ela fazia, mas ela sabia com quem ela poderia fazer. Mas as meninas também, e ela ficava com muito medo de liberar na época, por causa que poderia ter um cliente policial e ele poderia ver e depois ele falar, olha, vai ter que ter o arrego. E ela não queria perder dinheiro, ela queria ganhar, só ganhar. E aí, no final, eu não sei hoje em dia se ela atende com sexo. Mas, na época, tudo era meio camuflado. Tanto da parte dela quanto das meninas. Então, todas transavam com os clientes que elas se sentissem à vontade, mas escondido para não acontecer essa explanação a ponto dela ter que... Mas aí não lá dentro, combinava de ir para outro lugar, é isso? Até dava. Assim, se alguém tivesse ido embora, você ficasse sozinha, dava. Mas era bem mais difícil pelo barulho, por serem divisórias, não serem quartos individuais. Ah, tá. Então eram divisórias. Eram divisórias. Não tinha aquele quartinho, tipo, né? se tinha 3 meninas atendendo ao mesmo tempo, ele fazendo a massagem, por exemplo, e uma delas começasse a transar com o cliente, dava pra ouvir, né? Que o movimento ali tinha que ser muito discreto. O ideal mesmo seria fora. Então, como os clientes começaram a procurar muito isso, eu acabei, assim, 8 meses na massagem. Eu falei, eu vou transar. E te ofereciam, provavelmente, um bom dinheiro a mais. Te pago tanto a mais. Nem tanto, assim, porque essa época de 2009, pouco, tipo, era muito, vamos dizer assim, porque não era um dinheiro que eu ganhava no emprego de vendedora, né? Então, né, nessa hora, eu fiquei assustada, assim, porque era pouco, mas no final do mês no final do mês eram 4 mil reais, assim. Então, era muito. Tipo, 4 mil reais eu não ganhava como vendedora. Então, eu comecei a atender muita gente. As meninas na sala ficavam enciumadas porque os clientes só queriam ficar comigo. Nossa, tipo o que rolava no filme da Bruna Surfistinha que apareceu lá, né? No filme da Bruna Surfistinha, a Bruna Surfistinha também, né? Trabalhou em casa de massagem antes de... E rolava também os clientes acabam tendo, tipo, uma preferida, né? E no caso era você, então. É porque elas atendiam às vezes chateada com o marido, aí atendiam um pau da vida, aí elas tinham que ficar 1 hora, elas ficavam menos tempo para poder atender mais clientes. Então, eles viam muitas coisas assim, eles falavam, nossa, aquela menina é bonita, mas ela me engana, eu não quero mais voltar com ela. Aí não voltava. Aí eu fiquei com muitos clientes mesmo. E todo lugar que eu fui, os clientes iam atrás. Então, eu saí dessa sala, fui para uma outra sala em Copacabana, e os clientes foram atrás, enfim. Aí, nesse tempo, me falaram para eu ir para uma boate. Aí eu, será? Aí eu fui para uma boate, não gostei porque eu achei muita competição, as meninas não respeitavam os clientes das outras. A questão de drogas também eu não curto, não sou usuária. Então, eu não tenho problema, mas eu não curto. E beber, eu não sou de beber, eu bebo muito social e olhe lá. Eu nem gosto, quando eu bebo assim um pouquinho a mais... Tipo, 3 copos pra mim, eu já fico me sentindo culpada, que eu não curto mesmo. Então, eu não tinha esse perfil boate. Eu não chegava nos caras assim, já saía dando em cima, me rebolando e dançando. Eu não era assim. Eu falava com os caras, conversava. Aí eu conversava e esquecia que era pra atender. E depois que eu lembrava, tem que atender. Sério. Eu ficava olhando para as meninas, na época, as boates eram 2010, eram meninas muito bonitas. Hoje em dia você não vê tantas meninas bonitas, mas eram aquelas meninas bonitonas, produzidas, que gostavam de se cuidar fisicamente e tal. Eram meninas diferenciadas nas boates. Então eu olhava assim, nossa, mas aquela menina é tão linda. Aí eu também esquecia de olhar pro cliente, eu ficava perdida. Eu ficava, perdida. As colegas acabavam, tipo... Mas eles chamavam pra subir. Eu falava, como? Tinha gente que chamava e falava, caraca, eu tava ali mó tempão te chamando, tu tava distraída com o quê? Mas chamava. Olhando a mulherada. Perdida com um pouco de cada coisa, sabe? Às vezes conversando com uma pessoa, às vezes olhando uma menina. E foi um mundo bem mais avançado do que a massagem. Mas só que aí eu falei,
Uma vez eu chamei uma menina que ela, eu quero ganhar dinheiro. Sempre tem alguém que fala isso pra você. Nesse meio que você está, vai ter sempre alguém, eu perdi meu dinheiro todo, aí eu tô desesperada. Até hoje eu escuto a mesma coisa, assim, sabe? Aí teve uma menina que mandou mensagem, eu não sei o que eu faço. Falei, cara, vem pra onde eu tô. Aí chamei ela. Ela entrou. Aí o cliente iria subir com essa menina, que era um cliente que eu conhecia. Ele sempre saía com as meninas novatas da casa. Eu já tinha subido com ele quando eu entrei a primeira vez lá. Aí ela, resumo da história, ela se arrumou, iria sair com ele. Coloquei ela lá, então, poxa, legal, tô indicando um cliente, gente boa pra ela subir. Vai ser legal. Daí, tipo, quando ela iria subir, quando ela acabou de se arrumar, se aprontou pra sair com essa pessoa, uma outra menina deu em cima dele. Tipo, eu elogiei essa menina. Nossa, você tá com um biquíni bonito e tal. Ela começou a se achar. Tudo em mim fica bonito. Não sei o quê. Eu achei mó escroto, assim, da parte dela. E daí ela começou a dar em cima do cara. Pegou o cliente da minha amiga e subiu. Aí minha amiga desceu e ele já tinha subido. Eu achei muito errado. Eu falei, gente, aqui não tem um respeito. Tipo, tinha um roupão. Aí uma vez eu deixei só o laço, assim, do roupão. Tipo, em cima de um banco que tinha no banheiro. Daí, tipo, eu fui só mexer no armário. Quando eu fui olhar pra trás, já não tinha mais a faixa do roupão. Falei, nossa, imagina se eu deixar uma carteira. Então, eu não gostei. Tipo, lá, o pagamento era tudo direitinho, mas não podia dar mole. Ambiente competitivo demais. Não podia dar mole com dinheiro, tudo tinha que ficar atento. Eu falei, não, isso não é pra mim. Aí, eu saí de boate e fui pra privê. Sendo que privê são salas comerciais, só que ao invés de divisórias são quartos fechados. Meninas que estão ali, que o cara pode subir e escolher, ou ele pode olhar no site e escolher, eu quero a fulana, deixa marcado com ela. Aí foi isso que fez eu virar a parte mais ainda, vamos dizer, o sexo mais ainda intenso, e aí que eu me descobri ninfo mesmo e eu embarquei nesse mundo. E aí, tipo, alguém falou pra você que você é ninfomaníaca ou... Não, a quantidade de pessoas era tão grande, que se eu não fosse ninfomaníaca, eu ia ficar louca. Não ia dar conta. Eu iria ficar louca, assim, louca no sentido de falar, nossa, eu não quero nem mais ver um homem, porque era muita gente. Eram 60 clientes por semana. Era sempre muita gente, porque todos queriam ficar comigo, todos. Todos, e era só uma pessoa. Fisicamente, você não ficava cansada? Eu, por incrível que pareça, até eu me cansar, de 2010 a 2014, eu só fui me cansar final de 2014. Eu fiquei 4 anos vivendo intensamente sexo. Passada. Porque eu era realmente muito ninfo mesmo. Eu vivia o sexo. Eu descobri esse meu lado. Eu queria transar com os clientes. Eu queria sair do atendimento e ficar com um boyzinho que eu pegava. A gente sair junto com uma menina. A gente ir pra casa de swing, sabe? Os peguetes que não eram os que pagavam, eram os por fora. Eu vivi muito sexo, muito mesmo. E eu achava isso mó divertido, assim, fazer acontecer. Aí foi daí que eu descobri esse lado, que eu falei, nossa, eu não sabia que eu era assim. Eu descobri. Nossa. Foi.